Este é mais um momento para a explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo 7. O tema central deste capítulo, nós consideramos a defesa de Estevão perante o Sinédrio. Estevão estava no Sinédrio e eles acusaram Estevão, os do Sinédrio, os principais líderes, que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Da maneira que eles também fizeram com Jesus, estavam fazendo com Estevão. Estevão vai se defender dessa acusação falsa que estava levantando contra ele. Estevão vai fazer toda uma retrospectiva desde Abraão até os dias de Jesus. E Estevão vai falar que dos patriarcas, começando com Abraão, que saiu lá da Mesopotâmia, de Ur da Caldeia, e veio para uma terra desconhecida. E essa terra ele era peregrino, que ele passaria 400 anos, o povo seria peregrino em terra alheia. Então ele vai falar dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, Jacó. Quando Jacó entra lá no Egito, com aquela grande fome, entram 75 pessoas, considerando os filhos de José, que Efraim teve 3 filhos e Manassés teve 2. No total dá 75 pessoas. Ele vai falar desse povo, ele multiplicou bastante, e que eles ficaram escravizados no Egito, e eles falam depois, ele muda para os patriarcas, depois ele fala de Moisés, que Moisés com 40 anos, ele passa por aquele momento que ele vê alguém massacrando um hebreu, e ele vai e mata aquele homem egípcio, e depois ele vê uma contenda entre hebreus, e ele vai reagir, livrar daquele momento que estava daquela contenda, e eles falam: você quer fazer como você fez com aquele egípcio? Moisés foi 40 anos para o deserto. Depois Deus pede que Moisés volte para libertar aquele povo da opressão. Então Estevão está falando tudo isso, dando um resumo geral. E Moisés passa 40 anos no deserto, ele volta com 80 anos. E Moisés ele vai libertar aquele povo que sai lá do Egito com quase 2 milhões de pessoas. E ele vai liderar esse povo para o deserto durante 40 anos. Mas ele agora vai falar do que Moisés fez, abriu o mar vermelho através do poder de Deus manifestado. Maná que Deus proveu durante 40 anos, água da rocha. A maior manifestação de Deus se deu no deserto. Então ele vai falar tudo isso para aqueles homens. Então ele fala dos patriarcas, fala de Moisés, e agora ele fala do tabernáculo móvel, do templo, onde o tabernáculo móvel Deus mandou construir para que eles pudessem servir a Deus naquele lugar, para que eles pudessem fazer os sacrifícios para os pecados deles e da humanidade, assim como no templo. Então ele vai ao longo contando toda essa história para eles, né? E conta toda a história. E este achou graça diante de Deus e suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Ele vai dizer que Salomão foi quem edificou o templo, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que a casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então ele está falando tudo isso, dizendo que o trono de Deus é o céu, o trono de Jesus é o céu. E ele vai agora dizer: homens de dura cerviz. Ele é muito duro nesse discurso, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Depois de falar tudo isso, ele está dizendo isso: vós sempre resisti ao Espírito Santo.
assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Porque muitos daqueles que saíram lá do Egito, em torno de mais de 600 mil pessoas, morreram no deserto. Daquela geração de 21 anos, só ficou Josué e Caleb. Todos morreram por desobediência a Deus. E quem entrou? As crianças que cresceram, os que nasceram no deserto e as mulheres. Então ele está falando sobre isso, né? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tomaste traidores e assassinos, vós que recebeste a lei do ministério e anjos e não guardastes. E aí eles vão agora, ouvindo isto, enfurecer o seu coração e rilharam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Interessante aqui, que Estevão fala uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ascendeu aos céus, ele estava sentado à direita de Deus. Mas ele vê agora Jesus em pé. Por que ele vê Jesus em pé? É como se Jesus estivesse apoiando aquele homem, dando as boas-vindas a ele. Jesus se levanta do trono para mostrar para Estevão, que estava vendo agora Jesus em pé. É como se Jesus estivesse recepcionando Estevão. Isso é um tremendo, meus irmãos. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eles, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Mas as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Interessante é que e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Estevão faz uma coisa parecida com o que Jesus fez na cruz. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele pronunciou 7 palavras. Mas a primeira palavra foi: Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. E naquele momento, nessa palavra de Jesus, os dois que estavam lá de Jesus, 2 ladrões, um à esquerda e outro à direita, zombando de Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus, se converte, recebe o Espírito Santo. E naquele momento passa a defender Jesus. Lembra que Jesus tem um reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estevão também pede agora nesse momento, dizendo assim: Pai, Senhor, não lhe impute este pecado, ou seja, perdoa o que estão fazendo comigo. Por que Estevão faz isso? Da mesma maneira que Jesus sabia que muitos iam crer em Jesus, aqueles que mataram Jesus, aqueles soldados romanos que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, e muitos daqueles judeus iam se converter pela fé em Jesus Cristo, pelo que os apóstolos estavam fazendo. Da mesma maneira que agora este homem Saulo, que viu, colocando as suas roupas ao lado dele, aos seus pés, ele pede: não imputes esse pecado. Com essas palavras ele adormeceu, e Saulo consentiu sua morte. Mas esse mesmo Saulo que consentiu a morte de Estevão, ele creu em Jesus depois, e Jesus usou este homem como instrumento dele para levar a obra dele para todos os gentios. Foi o maior missionário que o mundo teve, foi Paulo. Então, quando Estevão fala isso, que Pai, não imputes esse pecado, ele está recordando o que Jesus fez na cruz. E Saulo, um dos que participou da sua morte, ele passou a ser o maior pregador, o maior missionário da história que nós conhecemos. Isso é tremendo, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando.